Agora, na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 Minutos aqui na Rádio Bandeirantes, no ar para FAMURS, é no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia? Nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Lembrando que no final do programa nós temos 60 minutos em 60 segundos para Cremers, Lei do Ato Médico, 10 anos de defesa na medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E CDL Porto Alegre, sempre em movimento. No programa de hoje recebendo vereadores de Porto Alegre. Há muito tempo que eu não conversava e agora, pela primeira vez comigo aqui na Bandeirantes, meu amigo vereador Jonas Reis, vereador aqui da nossa capital, também a vereadora, minha amiga Lourdes Sprenger, já tinha participado uma vez comigo aqui do nosso 60 Minutos, e hoje vamos conversar sobre as questões da nossa capital aqui no nosso programa, que já está disponível para você lá no YouTube. No YouTube você vai acessar Band RS e vai ver ao vivo já o nosso programa para você, o nosso 60 Minutos. FM 94,9 também. Nos aplicativos Band Rádio, Band Play, você tem 60 minutos na Band Rádio Bandeirantes, FM 94,9. Nosso programa também disponibilizando lá no YouTube o fórum que se estabelece, o bate-papo, enfim, fiquem à vontade para participar. E também nas redes digitais, no Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa, e para seguir o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial. A mesa de áudio é de Luciano Vargas, a central técnica tem gravações dele, Vini Barassi. Tudo bem, Vini? Grande Vini Barassi, sempre na área, com a coordenação de Edinho Leandro. A coordenação é de Vicente Medeiros, a gerência é de Luiz Eduardo Rezende, com a direção geral de Lisiane Russo. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu sou o Fabiano Brasil e está no ar o nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes. Tudo acontece. A associação que reúne as 27 associações regionais, presidida pelo prefeito de Campo Bom, meu amigo Luciano Orsi. Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, entende que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Começando o nosso programa, tenho certeza que o vereador Jonas Reis não irá se opor. Começarmos com o lado feminino, né? Nosso cavaleirismo aqui no nosso programa. A vereadora Lourdes Sprenger, uma honra sempre receber a amiga nos meus espaços e hoje aqui no nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Fabiano. Boa noite, meu colega de Câmara Municipal. É uma satisfação retornar aqui aos 60 Minutos e trazer algumas informações aos ouvintes e também debater aqui com meu colega Jonas. Muito obrigado, vereador Lourdes Sprenger. Vereador Jonas Reis, lá na Zona Sul de Porto Alegre, né? O vereador Jonas Reis, né? Exatamente. Boa noite, bem-vindo. Uma honra receber o amigo aqui no nosso 60 Minutos. Já havíamos conversado em outros espaços, mas aqui na Rádio Bandeirantes, primeira vez, né, desde a minha vinda para cá, muito feliz, e eu sempre brinco que vou ficar muito tempo aqui falando bem-vindos pela primeira vez, porque graças a Deus é um tempo grande de caminhada, muitas amizades, muitos conhecidos que fizemos nesse meio. Vereadora, já conversamos outras vezes e aqui na Band pela primeira vez. Muito obrigado pela presença, bem-vindo. Bem, muito obrigado, Fabiano, pelo convite, é uma satisfação estar aqui contigo, com a vereadora Lourdes, né? Fazemos lá um diálogo pela cidade de Porto Alegre na Câmara. Acho que é fundamental programas como 60 Minutos para poder debater o presente e projetar o futuro. Acho que esse é um dos objetivos da comunicação, né? Informar e também formar as pessoas. Isso é importante, né? O vereador coloca muito bem.
cuidar do que está acontecendo, mas para a gente projetar para daqui a cidade, para daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. E aí vem o plano diretor, que já é a primeira questão que coloco para ambos, porque nesse ano, vou colocar um termo bem popular, não escapa, né? É necessária a discussão nesse ano do nosso plano diretor, que apresenta uma série de mudanças. Porto Alegre, na minha visão, tem melhorado muito e crescido muito em muitos aspectos. Aí vamos trazer para a questão do lazer, a nossa orla está linda, né? Embora tivemos um acontecimento aí que infelizmente mancha um pouquinho, mas aí também, né, os caras estão lá bebendo de madrugada, aí há uma briga, todo mundo armado, vai se fazer o quê? Enfim, agora tem, né, o decreto que impede o consumo de bebidas alcoólicas na madrugada e é exemplo do que aconteceu nos estádios de futebol, onde se diminuiu demais o número de ocorrências em função da bebida. Eu acredito que talvez essa medida possa realmente reunir na orla ali, na beira do Rio Guaíba, quem quer fazer o esporte, quem quer jogar bola, quem quer se divertir, quem quer ver a vista e não quem vai ficar lá bebendo na madrugada os famosos kits. E tudo bem que vai beber, mas bebe, sei lá, vai beber em casa, bebe, mas não na orla. Bebe no embarcadeiro ali, tá cheio de restaurantes beber, ali, né? Porque a área de esporte é o esporte, né? Não deveria ter essa liberdade, né, de aliado, kits, vereadora, né? Desculpa interromper. E aliado a isso surge, né, um novo espaço em Porto Alegre, onde também o entretenimento acabou sendo uma das principais chaves, que é o quarto distrito ali, né, que tem também, enfim. Tudo isso a gente acaba trazendo para plano diretor e outras coisas mais, aliás, muitas coisas mais, que eu gostaria de ouvir dos vereadores. Quais são as prioridades de cada um dentro daquilo que vai se discutir no plano diretor? Já estamos no mês de julho, né? Tem que se discutir logo o plano diretor. Né? Eu acho, começar, vereador. Por favor, vereador. Eu entro na linha ambiental, também de animais, e também nos bairros residenciais. Nós temos grupos de 20 anos já em função da preservação, né, do meio ambiente, não com radicalismo, mas nós temos já ideia formada que quem optou por morar em bairros residenciais não pode ser destruído por arranha-céus. São poucos bairros que nós temos residenciais em Porto Alegre. Então, nós fizemos parte desse grupo, então certamente apresentaremos emendas, né? E estamos nos contatando, porque ele vai ser muito debatido, vai ser um dos momentos de muitas divergências e desejamos que saia o melhor para a nossa cidade. E é claro que eu compreendo o vereador Jonas Reis, o vereador Luiz Sprenger, que muita coisa se acelerou com a pandemia, por exemplo. Né? Então, às vezes é difícil a gente fazer uma projeção para 10, 15 anos de como vai ser a cidade. Mas, dando como exemplo a própria terceira perimetral, me lembro, ali na final da década de 90, ali 95, 2000, eu trabalhava no Três Figueiras. E saía da Zona Sul, lá da nossa Zona Sul, às vezes. E era uma pista só, né? Era mão única, né? Uma única ida, uma mão dupla, aliás, né? Uma vai e outra volta. E com muito esforço surgiu a perimetral. E que daqui a pouco, naquela época, também o trânsito já apresentava dificuldades da forma como era. E agora o que fazer para ampliar uma terceira perimetral, que já foi algo para se modernizar, né? Eu compreendo a dificuldade disso, né? Vereador, por favor. Eu acho que isso também diz respeito a uma incapacidade das pessoas do passado de terem realmente projetado uma cidade e a sua expansão. Porque tem como fazer estudos. Eu acho que o plano diretor, ele não pode ser orientado só por decisões políticas. Temos que ter decisões técnicas. Nós temos que ter vários profissionais estudando não só a questão geográfica, antropológica, a questão da ocupação do território de Porto Alegre, geograficamente, as potencialidades que nós temos. Eu acho que sim, as zonas urbanas elas crescem, mas eu acho que a gente precisa repensar esse conceito que a gente estabeleceu de que o próprio mercado regula. Acho que isso é nocivo. Nós estamos perdendo várias áreas verdes na cidade que poderiam ter sido preservadas caso a gente tivesse garantido equipamentos de qualidade
para as pessoas acessarem, por exemplo, lazer, acessarem comércio, acessarem serviços. Na verdade, a gente tem uma expansão incontrolada e imprevisível. Por isso que a gente acaba tendo avenidas tendo que ser duplicadas, porque primeiro vai alguém lá, faz um loteamento, às vezes irregular, aí o poder público tem que regularizar isso, aí é tudo não planejado, não tem posto de saúde, não tem escola, aí vai ser tudo empurra-se para o poder legislativo resolver isso, quando a gente poderia pensar, né, loteamentos, pensar zoneamentos que a gente vai urbanizar ou necessita urbanizar. A zona central a gente vê que ela sofreu um abandono histórico, o 4º distrito mostra isso. Mesmo com as medidas que têm sido tomadas, elas não têm sido suficientes, porque elas não se coadunam diretamente com as gerações que ali cresceram, com o processo, né, de transferência, inclusive, dos imóveis via herança. Acho que isso tudo tem que ser debatido, por isso que a questão antropológica ela é fundamental. Eu acho que um plano diretor precisa ser orientado por várias áreas, não são poucas. Eu acho que ele precisa de fôlego para debate. Eu acho que processos assodados, como foram feitos, o do Centro Histórico, né, na verdade, houve um fatiamento do plano diretor, um fatiamento desse plano diretor quando o governo manda, em 2021, um projeto para discutir o 4º distrito só e liberar certos empreendimentos, certos posicionamentos de isenção, inclusive de impostos, e o centro histórico, e a gente acaba esquecendo várias regiões. Inclusive tem regiões que estão sendo vítimas, bem como a vereadora coloca, da especulação imobiliária, que são zonas residenciais que simplesmente se liberam empreendimentos sem pensar todo o contexto. Aí não se pensa a questão da eletricidade, não se pensa a questão do pluvial, do cloacal, e aí de repente tem um prédio enorme do lado de uma residência de 2 pisos, e a pessoa perde todo o sol. E aí tu não conversa, tu não dialoga com as pessoas que estão ali há tanto tempo, que construíram uma relação com o bairro. Simplesmente vai uma empresa, às vezes de fora de Porto Alegre, faz um empreendimento que para nós eu considero importante, gera empregos, mas fora da realidade do debate da cidade e desse respeito que a gente precisa ter às comunidades. Nós temos 90 bairros. Todos eles têm as suas diferenças e as suas peculiaridades. E temos bairros que, por exemplo, Restinga é um bairro que tem uma população maior que muitos municípios do Rio Grande do Sul. É imenso, Restinga é imenso. Né? A última aferição que eu fiz, 120 mil pessoas, é isso? São muitos desafios. Tu desenvolve, de repente, uma mini cidade e também concordo, tu tem que pensar no trânsito, tu tem que pensar em todas essas questões que envolve, e aí tu já deu o licenciamento. E aí vem atrás e nem sempre vai contemplar. Ou tu vai viver num congestionamento futuro, porque não tem onde alargar. Alargar onde? As vias não tem. Então nós vamos usar o quê? Helicóptero? Ou se não aquele homem que voa, né? Porque a tendência, qual é o futuro daqui a 30 anos, né? O que vai acontecer? Né? Como é que vai estar a população? Maior número de carros, maior número de empreendimentos, edifícios, que precisa, mas tem as regiões que tu pode centralizar isto, né? É preocupante, sim, é difícil se tomar decisão, se discutir num plano diretor, né, Fabiano? Verdade. Algo a acrescentar sobre o plano diretor, vereador? Sim, eu acho que, por exemplo, nós temos demandas históricas na cidade que elas precisam ser debatidas e sanadas, e aí não é um governo que resolve, por isso o plano diretor é fundamental. É um projeto de 10 anos, pega no mínimo 3 gestões, podendo pegar até 4, a depender do ano que é discutido, e se está coadunado ao calendário eleitoral ou não. Nós temos uma demanda, por exemplo, reprimida na cidade, que vem a partir principalmente de 2010, que é a educação infantil, que em 2009 é aprovada a emenda número 59 da nossa Constituição, que garante educação obrigatória para 4 e 5 anos de idade. Antes era a partir dos 6. E isso aí até hoje passaram vários governantes na prefeitura e a gente precisa da necessidade de construção de novas escolas. E a gente tem visto, por exemplo, por parte do governo estadual, o fechamento de escolas estaduais sem necessariamente, por exemplo, entregar as estruturas para a prefeitura fazer escola de educação infantil, que a gente sabe que pela Constituição a prioridade é que os governos municipais façam essa demanda ser acolhida. E a gente tem aí, por exemplo, só crianças de 4 e 5 anos, 6 mil crianças sem vagas. Isso tem dinheiro, inclusive, que vem nacional, mas tem que criar um debate. Então eu acho que quando a gente discute o plano diretor, a gente vai ter que discutir a demanda da educação, principalmente essa educação obrigatória,
que é dos 4 aos 17. A gente não pode deixar mais a juventude e achar que uma cidade avança só com, né, essa liberdade, sem a gente garantir os mínimos direitos que estão na Constituição. Eu acho que uma coisa básica, até para o brasileiro, se a gente implementasse a Constituição Federal, nós não precisaríamos de leis municipais, leis estaduais, novas leis federais. Mas até hoje a gente ainda não conseguiu materializar ela de fato, nesse direito à saúde, direito à educação, direito ao saneamento, que está tudo previsto ali. E o respeito às leis é o que determina a própria Constituição, né? Sim. Infelizmente, né? Mas a Constituição estão deixando de lado. Pois. Tem visto cada coisa aí. Mas, assim, realmente, a educação, eu tenho um dado aqui, 46 mil alunos matriculados nas escolas infantil, fundamental e EJA. Olha, 4.239, isso é município, professores, né? E 217 instituições conveniadas. Então, atende mais 24 mil alunos da educação infantil. Esse dado eu tirei do site lá da prefeitura. Então, eu vejo assim... São 96 ou 98 escolas municipais, vereadora? 98 escolas, né? 98 escolas, né? Então, mas ainda não contempla. Agora, tem que medir também. Vamos aumentar. E de onde vem o recurso para a educação? Tem percentual para ser aplicado. Mas é claro que o ideal é isso, todos os alunos nas escolas, né? Mas tem muita aplicação, inclusive ampliou nesses últimos tempos o número de alunos matriculados. Vereador, consideração? No caso de Porto Alegre é muito interessante a gente observar que durante a pandemia teve uma lei federal que permitiu que os governos municipais do Brasil inteiro não precisassem implementar o mínimo constitucional nos 2 anos de pandemia. Então, 20 e 21. Porto Alegre, por exemplo, conseguiu reservar aí 176 milhões de reais, que tem 2023, 2024 para implementar. Então, eu acho que tem que fazer um diálogo aí de abrir mais vagas. Nós fizemos um debate na Comissão de Educação, conseguimos, via Defensoria Pública, mais 1.300 vagas, mas ainda assim, daquele montante que eu te coloquei, de 6 mil, nós temos que enfrentar ainda esse déficit. Eu acho que a rede conveniada ela tem uma fantástica contribuição, são 217 escolas, que inclusive muitas querem abrir novas turmas. Acho que isso é uma coisa que o governo tem que pensar. O governo Sebastião Melo, porque criança na escola é garantia de futuro, é garantia de desenvolvimento, porque uma cidade ela não é feita de CNPJs apenas, são pessoas que operam para essas empresas também crescerem. Então, quando a gente cresce culturalmente, educacionalmente, a gente com certeza vai ter pessoas mais preparadas para fazer a cidade avançar como um todo, né? Não ficando refém apenas num processo que é exógeno, mas aí o Estado participa fortemente, potencializando as pessoas, que eu acho que a gente tem que fazer basicamente isso na política, construir, né, essa, digamos, herança para o futuro que é a formação humana. Perfeito. Vereador Jonas Reis, comigo também a vereadora Lourdes Sprenger, convidados de hoje do nosso 60 Minutos no ar aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que no sábado, sempre no sábado pela manhã, você tem o Band Entrevista aqui no microfone da Band TV, no o antigo canal 10, agora é 510, 10.1, 10.1 não sei o que, enfim, e dependendo da operadora muda o canal, né? Mas na Band TV tem o nosso Band Entrevista, estou lá com o Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, como nosso convidado especial, e também eventualmente também a participação do nosso diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes, o meu amigo Carlos Toiler, o Carlão Toiler. Muito bem, o Shopping Total está fazendo 20 anos e traz uma super promoção para comemorar com os seus clientes. É o aniversário total. São sorteios todos os dias de R$1.000 em vales compras até o final de julho, são as totaletas. E ainda tem 3 sorteios de R$20 mil no dia 31 de julho. Para participar é muito fácil. A cada R$300 em compras, os clientes têm direito a um cupom para concorrer. É um shopping de presente. Participe, Sr. Vini Barassi. Shopping Total, presente a todo momento, há 20 anos, convivendo com a gente. A FAMURS é a Casa dos Municípios.
Composta por 28 associações regionais, a entidade representa todas as 497 cidades gaúchas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal para fazer o melhor pela sociedade gaúcha, cuidando de cada uma das cidades do nosso estado. FAMURS é no município que tudo acontece. A gestão é do presidente Luciano Orsi, prefeito de Campo Bom. A ProntoSul é referência em saúde e bem-estar na Zona Sul de Porto Alegre desde 1994. Além de um centro médico com mais de 19 especialidades, atua em diversas atividades que visam a saúde e o lazer da comunidade. E contam com um centro de treinamento funcional, uma escola de natação, um centro de estética avançada e um complexo gastronômico e cultural. ProntoSul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo. Lembrando que temos 2 intervalos aqui nos 60 minutos, que está no ar para a FAMURS no município que tudo acontece, e Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. E ProntoSul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. A hora certa é de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Lá você tem o Kia Stonic, o primeiro híbrido da Kia no Brasil, à tua espera. E o interessante do Kia Stonic, vereador Jonas Reis, vereador Luiz Sprenger, é que é um híbrido que não precisa carregar na tomada, ele se autocarrega, ou seja, economia e ainda ajudando na sustentabilidade do nosso planeta. Kia Stonic, a pronta entrega lá na Kia Sun Motors com como fala o nosso Osíris Marins, o comandante, meu querido amigo Jefferson Fürstenau. Intervalo e já voltamos com mais 60 minutos aqui na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, 60 minutos, com Fabiano Brasil. Você ouve na Rádio Bandeirantes, 60 minutos. Voltamos com nossos 60 minutos no ar aqui na Rádio Bandeirantes. Para a FAMURS no município que tudo acontece, e Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. E ProntoSul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. A hora certa é de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. No intervalo, o vereador Jonas Reis e o vereador Luiz Sprenger ficaram aqui perguntando, mas como é que funciona? Não precisa carregar na tomada. O próprio carro, com a sua frenagem, ele acaba carregando o motor elétrico. E aí você tem uma economia. Você tem uma ideia, eu fui para a praia aqui, para Capão da Canoa, num test drive no Stonic, coloquei R$150 de combustível. Eu fui a Capão da Canoa numa sexta pela manhã, andei lá na sexta-feira, andei no sábado, voltei para Porto Alegre no domingo e ainda tinha autonomia de 70 km para andar aqui, porque ele acaba velejando na estrada, e é bem isso, ele veleja, tem um momento que você tira o pé do acelerador e ele continua com o caminho e sem você perder aí fazer um curso. Vale muito a pena, para velejar. É um conceito diferente de direção, é importante, é legal que a vereadora colocou. E além do Stonic, tem também lá o Niro realmente, o Niro é você aprender a dirigir de novo em alguns aspectos, que aí a economia também ela acaba sendo muito parecida com essa que o Stonic também tem. Kia Sun Motors, na hora certa, convido depois o vereador Jonas Reis e o vereador Luiz Sprenger para fazer um test drive lá na Kia Sun Motors, lá com a turma do Jefferson Fürstenau, lá com o Cristiano, a turma toda esperando lá, o Rodrigo, a turma toda esperando vocês lá na Kia. Muito bem, a temperatura é de Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. E ProntoSul, você confia, nós cuidamos. Grande ração que mede lá na Zona Sul, lá na Armando Barbeiro, ali onde tem o quintal Dona Irena, que também faz parte do complexo lá do ProntoSul. Pode entrar em contato lá pelo 51 3264 9055. Na Armando Barbeiro tem o Pontal Dona Irena, e o quintal Dona Irena faz parte do complexo gastronômico e cultural da ProntoSul, lá na Zona Sul de Porto Alegre. Muito legal lá o espaço do Hassan Arquimedes. Ali no Tristezense tem a natação, também ProntoSul, a academia ProntoSul, tudo ali na Armando Barbeiro, na Zona Sul de Porto Alegre.
Muito bem, lembrando que estamos no ar para FAMURSA no município, que tudo acontece, e Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. Meus convidados de hoje, você já ouviu falar o nome aqui, o vereador Jonas Reis e vereadora Lourdes Sprenger, vereadores aqui da nossa capital. Começo agora com o vereador Jonas Reis. Vereador, uma questão importante, eu vi que o senhor trouxe uma anotação aqui, é a questão da segurança, né? Nós tínhamos, ou temos, eu pelo menos eu tenho percebido e eu tenho elogiado e tenho sentido, pelo menos nas regiões onde eu circulo, uma sensação de segurança. Entretanto, alguns fatos acabam nos dando alguns receios, e esse caso do próprio tiroteio, que foi lá por volta das 3, 4 da manhã, e aí a gente vai questionar várias questões, mas enfim, acabou trazendo, né, um certo... Opa, o que está acontecendo? Aquele tiroteio que acabou fazendo com que, se não me engano, 2 pessoas morreram, né? 2 pessoas morreram numa desavença, pelo que se sabe foi ali mesmo, né? Desavença, só que aí a arma fez com que tivéssemos, né, 2 pessoas certamente sem portes de arma, acabaram cometendo aquele crime, que teve ainda 6, 7 pessoas que acabaram sendo atingidas. Uma questão de segurança isolada, ou existem outras preocupações em outras áreas? E aqui eu quero elogiar um pouquinho a Guarda Municipal também, que até eu conversava dia desse com o comissário Zotti, que é o subsecretário, né, secretário adjunto da segurança aqui de Porto Alegre, aqui no programa, porque a gente vê a Guarda Municipal em muitos lugares, né? Tipo, tem sempre pontos específicos onde tem a segurança, mas enfim, onde, na sua opinião, podemos melhorar na questão da segurança, onde está dando certo? Enfim, começo com o vereador Jonas Reis, depois passo para a vereadora Lourdes Sprenger. Eu acho que, primeiramente, dizer que a segurança pública é um problema histórico no Rio Grande do Sul, porque o contingente de policiais, principalmente da Brigada Militar, ao passo que a população aumentou, o contingente diminuiu. Então esse cálculo não fecha. Então a associação lá dos praças, enfim, dos soldados, divulgou um dado que é preocupante, porque a gente tem que pelo menos manter aquela quantidade. E eu acho que os governantes têm errado, hein? Acho que a gente precisa de mais concurso, mais brigada e um debate sobre segurança a partir do quê? A partir da cidadania, da prevenção. Então, quando a gente tem armas irregulares circulando, é porque não há um controle real dessas armas que são fabricadas. Tem gente até que diz, né? Mais armas, mais armas. Não, eu acho que menos armas circulando é menos para as pessoas roubarem e venderem para criminosos, para facções. Eu acho que o que a gente viveu no Brasil no último período com o governo Bolsonaro foi escandaloso, porque é qualquer pessoa com arma, chega lá, rouba a arma da pessoa. Tinha gente que tinha 5, 6 armas registradas e dizia que era, né, uma pessoa que fazia por esporte, e aí simplesmente as armas somem. Aonde que vai parar? Vai parar geralmente na mão da criminalidade. Então isso é uma coisa que a gente tem que superar. Nós temos que fechar o cerco, controlando essa requisição de armamentos, e porque senão isso a gente piora a vida dos policiais, porque tem mais material circulando. Foi o caso que aconteceu na Orla. É previsível que quando tem aglomeração pode haver algum tipo de conflito. Jogo de futebol, né? Com bebida alcoólica. O jogo de futebol, acho que tu colocou, foi um avanço, né? Tirar a bebida, isso reduziu um pouco, né, essa euforia que as pessoas ficam, e às vezes tem alguns que se descontrolam. Este é o grande problema, não é a maioria. Exatamente. Posso te dizer que muitas pessoas vão para a orla, consomem nos bares e ficam tranquilamente, mas então tem uma pequena fração que a gente precisa ter um tipo de prevenção. O que seria a prevenção? Pensar uma patrulha mais reforçada em determinado horário na Orla do Guaíba. Não retirar das pessoas direitos, inclusive dos comerciantes, de vender. Acho que o comerciante ele vai lá, investe, abre o bar, ele tem uma projeção, porque ele vai projetar o seu futuro, da sua família, enfim, do coletivo que faz o empreendimento. Às vezes não é uma pessoa só, é um coletivo de economias, né, dinheiro de tudo que é lugar, às vezes empréstimo, e aí de repente vem um decreto do prefeito e diz, olha, a partir de tal hora não pode mais vender. Acho que isso aí o prefeito pega. Da meia-noite às
Às 8 da manhã. Às 8 da manhã. Acho que isso não é um acerto, acho que o prefeito vai olhar, os comerciantes já estão se manifestando e vai ter que rever isso. Acho que a gente tem que ver por uma outra ponta. O Estado tem que ver que quando tem aglomeração tem que ter mais força policial, de prevenção, porque só estar ali as pessoas já significa que se gera um clima de segurança e aqueles que são mais audaciosos, que levam uma arma, que isso e aquilo, já vão pensar 2 vezes e não vão levar. O problema é que estava solto, não tinha policiamento, não tinha os guardas, às vezes é 2 viaturas apenas para toda a extensão da orla. Isso é irrisório. Então a gente precisa pensar, principalmente o prefeito e o governador. Não adianta jogar só no colo do município, até porque segurança pública a gente sabe que o Estado tem que contribuir, ele tem que vir, né, e se apresentar. Eu fiquei escandalizado a última semana, que depois que passou isso, o governador não se pronunciou com a força que nós precisávamos. É a capital dos gaúchos, 1.500.000 habitantes moram aqui, a gente precisava de um posicionamento, de um debate sério sobre isso, e ele estava no Espírito Santo dando palestra. Eu acho que se foi eleito para ser governador, tem que governar, tem que ver quando tem um problema para discutir. E com o prefeito da capital, eu acho que o governador tem que discutir mensalmente com o prefeito da capital. Tem que sentar com os prefeitos da região metropolitana, debater o que é nevrálgico. Transporte, por exemplo, é uma coisa que está gravíssima. Muitos jovens não ficariam ali até 5, 4 horas da manhã se tivesse mais transporte noturno. Com certeza iriam para casa. Acabam ficando porque os primeiros ônibus só vão vir às 5h30, 6 horas, que é o mesmo que os trabalhadores usam para se locomover. Então acho que a orla também tem que pensar isso. A mobilidade acho que é um tema de debate. Tinha, né, para algumas zonas da cidade, tinha o madrugadão, né? Na Zona Sul tinha o Serraria, né, vereador? Tinha o madrugadão. O madrugadão, não sei se existe ainda. Depois da pandemia eles ficaram mais escassos. Eu lembro que tinha e eu cheguei a usar os madrugadões aí, quando eu era jovem. Aí, circulavam, né? Na Sul, vou esperar o madrugadão. Mas passava umas 2 ou 3 vezes. Acho que era o mesmo ônibus, né, que ia e voltava, acho que 4 ou 5 viagens e supria ali esse horário da 1 às 5, né? Sim, que das dava grandes exatamente, avenidas. Né, das grandes avenidas. Acho que ele saía, se não estou equivocado, da Serraria ou da Restinga, não me lembro, e vinha ali Venceslau Escobar e tal, Juca Batista, Venceslau Escobar, Borges de Medeiros, falando só os principais, né, centro, e retornava. E tinha um outro da Zona Norte também, que esse eu nunca peguei, porque quando jovem eu morei na Zona Sul, mas eu me lembro que tinha esses, mas tinha também um madrugadão Zona Norte, acho que saía da Fiergs, enfim, que supriu essas principais vias. Os madrugadões. Vereadora, mas assim, por favor. Eu não sou da área de segurança, mas me envolvi com a Guarda Municipal em decorrência desses flagrantes de maus tratos, contribuí, aumentei as atribuições da Guarda também para estas fiscalizações, repassei um drone, porque na época da pandemia eles não tinham, então repassei recursos para isso. Então me envolvi um pouco mais com a Guarda Municipal. Sobre o kit, que é o tão falado na orla, que até houve alguns que diziam, agora nós vamos com kit para a Cidade Baixa. Eu acho que eu, como sou mãe, eu fico bem mais tranquila com esta proibição, porque quem vai para a orla é para curtir a orla, é para curtir a noite, não para ficar ali em risco, como ocorre quando começa a bebedeira, entre outras coisas. Mas também a gente fala que falta, sim, mais policiais. Porém, o que entrou nesse complemento é a tecnologia, são as câmeras, são os próprios drones que agora tem. Mas se nota assim, no caso do crime levou a viatura chegar a 5 minutos, ela estava próxima, mas não deu para estar junto, né? Eu vejo assim, Fabiano, que tem que ter, sim, o presencial, né? Principalmente onde tem esse acúmulo de pessoas, mas também nós temos que dar um basta para estas pessoas que é minoria, estragar o lazer dos demais, né? Então, que esse decreto, que eu achei muito positivo para este momento, porque afinal, vamos falar de vida, o que é uma vida, quanto vale uma vida? Chega ali, 2, 3 indivíduos, brigam, dão 2 tiros, matam e fica por isso mesmo. Eu acho que tinha que ter uma posição dura, e foi dura, né? A proibição de bebida de kits, que tem tudo ali dentro daquele kit, e até as 8 da manhã. Basicamente é o energético com vodka, né? E pesado.
É pesada. Sabe que eu nunca tomei nada, não gosto nunca tomei, eu já experimentei o energético com uísque, com vodka, quando era mais jovem. Agora, uma vez e nunca mais, assim, eu não sou me fugiu agora o termo, eu tomo cerveja, eu gosto de tomar cerveja, gosto de tomar um vinho, mas o destilado, para mim não cai. Nem o uísque, tem uísque muitos bons aí que eu não consigo gostar de uísque, não consigo gostar. Mas essa mistura realmente, ela é... Eu vou confessar que para vocês teve uma vez... Tem meninos, eu estava vindo agora com o meu funcionário, e 12, 13 anos ali, com atitudes de adulto, bebendo, e aí os pais, mas a gente sabe que cada família tem os seus problemas, mas aqueles pais que puderem, que supervisionem também os seus filhos, né? Eu ia dizer aqui que na vez que eu experimentei, eu lembro que eu estava num evento na Zona Sul também, óbvio, eu morava na Zona Sul, e eu fiquei tão mal com aquilo, que foi a única vez que eu experimentei, os amigos tomando, experimenta aí e tal, é bom, tu vai gostar. Eu tomei até na hora, não era tão ruim, mas no outro dia, olha, apaguei num nível assim que eu nunca mais o destilado me pega. Pois é. Considerações, vereador? Não, eu acho que, Fabiano, nós precisamos enrijecer alguns debates na cidade. Por exemplo, nós temos que fortalecer o Conselho Tutelar. Nós temos hoje... Tem eleições ano que vem, né? Ou sim, esse ano, né? Logo mais. Então, assim, Porto Alegre era para ter 40% a mais de conselheiros tutelares que tem hoje, para dar conta da cidade, tá? Então, vereador, até para que o nosso público entenda, o conselheiro tutelar, ele trabalha como um apoio aos vereadores, principalmente? Não. Porque eles estão nas comunidades e eles trazem, por exemplo, uma demanda para o senhor, uma demanda para o vereador? Não, o Conselho Tutelar trabalha diretamente com a proteção da criança e do adolescente. Só criança e adolescente? Isso. Quando tem direitos da criança e do adolescente sendo violados, ele vai e ajuda. O de tutela. No caso, por exemplo, jovens bebendo. Quem tem a responsabilidade sobre eles? Menores de idade. São os adultos. Agora, tem também uma questão do comércio vender bebida desvairadamente, sem ter uma regulamentação. Aí tem um problema que existe que é a Secretaria cumprida, né? Municipal, que tem poucos fiscais. Eu não vejo a Secretaria circular de noite na cidade. Tem poucos fiscais. Não tem concurso público. Marquesano não fez concurso público. Sebastião Melo não fez concurso público. Não adianta a gente exigir que os jovens, adolescentes não bebam se a gente não cria mecanismos do Estado a ajudar nisso. Evidente que as pessoas vão querer se juntar. Os jovens vão se juntar porque isso é particular da idade. É normal. Tu vai querer estar naquela geração. Tem a Orla do Guaíba, tá todo mundo indo para lá. Cria-se esse convite cultural. As pessoas vão, tem uns que vão andando de skate, os outros ficam assistindo, tem uns que ficam fazendo esporte. Enfim, o fato está colocado. A orla é bem iluminada, as pessoas não vão deixar de frequentar, provavelmente não vão deixar de beber, e eu acho que a gente tem que melhorar a segurança e a fiscalização. Eu acho que tem que ir duro, por exemplo, a segurança pública, quando tem adolescentes bebendo. Acho que tem que começar a autuar, começar a conversar com essas pessoas. E, enfim, é uma lei nacional. Menor de idade não pode consumir, não pode nem comprar. Então, o comerciante que estiver fazendo isso, ele tem que ter um apontamento. Mas, para isso, tem que ter uma estrutura prevista. Por isso que eu digo que o prefeito pecou em estabelecer o decreto sem constituir realmente uma fortaleza de fiscalização. Hoje ele decretou. Mas quem é que vai fiscalizar? Só a guarda? Só a brigada? Não é essa a função. A função da guarda, a função da brigada não é fiscalizar comércio. A função deles é segurança. Eles fizeram um concurso para isto. Então, se a gente quer que eles façam outra coisa, a gente tem que repensar. Eu acho que o prefeito ele tinha que dar uma resposta para a sociedade e deu a resposta mais simples. Ele não quis formar um grupo de trabalho das secretarias envolvidas, que é a Secretaria de Fiscalização, né, e Autuação do Comércio, Secretaria de Segurança, pensar os direitos humanos, pensar esse debate, inclusive com o Conselho Tutelar. Peraí, que juventude é essa que está na orla? Eu não vi nenhum conselho tutelar se pronunciar sobre isso. Acho que eles têm que ser chamados para dialogar e a gente fortalecer o que precisa ser fortalecido. Está tendo plantonistas na região da Micro 8, por exemplo, que é a região central, que dialoga ali, né, enfim, com a Orla do Guaíba. É suficiente o número desses conselheiros? Porque eu sei que o conselheiro trabalha de dia. Então, a gente precisa pensar também essas estruturas que vão dar apoio. Não é só o decreto, até porque no Brasil a gente sabe, né?
Leis, muitas pessoas gostam de desafiar as leis, lamentavelmente. Então nós vamos continuar tendo um coletivo que vai desafiar a legislação. E é para isso que a gente tem que ter essa balança. Eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade e talvez até assessoria para pensar esse tema. Eu até entendo que os políticos têm vários debates, não é fácil administrar uma prefeitura, um estado, um país, mas eu acho que a gente tem que olhar com os problemas de longo prazo. Se a gente estabeleceu que a Orla vai ser um espaço de fruição cultural, de esporte, de lazer, de participação de muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente vai ter que ter uma previsibilidade. E eu acho que isso faltou, principalmente da parte do governador, da parte da prefeitura, desde quando começou a abrir, né? Que era governo Marquesan. Eu acho que ainda dá para ajeitar isso tudo. Acho que com muito diálogo, muita construção, a gente consegue avançar. E a Orla passou por 4 prefeitos, né? Começou com Fogaça, Fortunati, Marquesan e Sebastião Melo, né? Mas eu acho que a medida de imediato tinha que ser algo assim, porque deixar que este fato se repita, porque se nada faz, de repente no outro sábado ia ter outro problema. E claro que isso vai ser ajustado, é lógico, porque eu vejo as ações na prefeitura, por exemplo, moradores de rua, eles estão fazendo reunião com as instituições e eles vão fazer reuniões com todos os segmentos para depois tomar outras medidas, né? Então, eu acho muito positivo isso e certamente essa repercussão, né, do decreto, ele vai ser discutido internamente na prefeitura, né, porque este é o perfil que eu tenho observado lá. Vereadora Lourdes Sprenger, vereador Jonas Reis, no nosso 60 minutos aqui da Rádio Bandeirantes. Nós vamos para o nosso último intervalo e já voltamos aí trazendo, né, as pautas aí dos próprios vereadores, aquilo que vem por aí, projetos, enfim, as preocupações de ambos, do vereador Jonas Reis e da vereadora Lourdes Sprenger. Nosso programa está no ar para FAMURS, é no município que tudo acontece, e Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. E Prontosul, você confia? Nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. A hora certa de Kia Sun Motors. Kia Bongo, parceiro de vários negócios, a oportunidade perfeita para acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Agora tem o 4x4. Não perca tempo e garanta o seu pronta entrega na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370. A última vez que peguei o Keystonic, só que eu lembrei agora, Keystonic, o primeiro híbrido aqui no Brasil, foi agora, faz umas 3 semanas que eu deixei meu carro para revisão e andei 3 dias com o Stonic. Sem mentira nenhuma, eu botei R$50 de gasolina. 50. E andei segunda, terça, quarta. Aliás, foi terça, quarta e quinta. E botei de volta, né, o combustível que eu gastei, R$50. Só R$50. 3 dias e olha que eu ando, hein? Eu ando. Quem me acompanha lá no @VanBrasilOficial sabe que eu saio de casa, venho pra Band, vou pro Shopping Total, volto pra cá, vou na Kia Sun Motors, volto pra... É sempre pra baixo e pra cima aí. Já voltamos e daqui a pouquinho vou embora com a minha Kia Sorrento, aqui da meio da Kia Sun Motors, na Ceará 370 e na Ipiranga 8113. Já voltamos. Na Rádio Bandeirantes, 60 minutos, com Fabiano Brasil. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 minutos. Voltamos com o último bloco do nosso 60 minutos, no ar aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, para a FAMURS, é no município que tudo acontece, e Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura é de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. E Prontosul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. Lembrando que a hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Daqui a pouquinho tem 60 minutos em 60 segundos para Cremers e CDL Porto Alegre. Último bloco, temos
Você vê que 10 minutos agora, faltam 3 minutos e meio para cada um dos vereadores trazer um pouquinho das suas ideias, os seus projetos, aquilo que está por vir na Câmara de Vereadores e as pautas que mais preocupam, os que mais são priorizadas pelo vereador Jonas Reis e pela vereadora Lourdes Sprenger. Vereador Jonas, por favor. Então, Fabiano, aproveitar e já falar de amanhã. Amanhã nós vamos reunir na Comissão de Educação e Cultura da Câmara um debate puxado por mim sobre a Lei Paulo Gustavo, recursos federais para o setor da cultura, o setor que sofreu muito durante a pandemia, e a gente precisa de novo aquecer os motores da capital, que já foi uma capital de muita produção cultural. Então a gente agora vai dialogar para instruir, inclusive, toda a classe cultural, aí, os produtores e os fazedores de cultura, para que a gente democratize cada vez mais o acesso, porque acesso à arte e à cultura é fantástico e isso faz parte da construção da cidadania, a gente precisa fazer chegar em muitos bairros. Muita gente da rua, né, Brenda? Exatamente, projetos sociais também ajudam bastante. E nessa seara de debate sobre educação e cultura, está em tramitação na Câmara, vai para votação essa semana um projeto da minha autoria, que é a alimentação escolar especial. Para alunos, por exemplo, com diabetes, alunos com restrição a glúten, a lactose, que hoje muitas vezes sentam na mesma mesa dos colegas no refeitório, na escola pública, e não conseguem se alimentar. Então é uma coisa que muitos estados têm avançado, prefeituras, e eu quero que isso avance em Porto Alegre. Uma lei simples e que, se a família apresentar o laudo da alimentação, a escola vai poder estar fazendo, né, a adequação, e não é nada complexo. São coisas que já tem na dispensa das escolas, porque hoje, por incrível que pareça, a lei da alimentação escolar nacional é fantástica. Nós temos as crianças hoje se alimentando com uma nutrição muito variada dentro das escolas públicas. Isso é uma conquista do povo brasileiro, né? A luta pela educação, ela não vem de hoje, e acho que cada um vai fazendo um movimento e a gente vai fortalecendo essa instituição que hoje, na verdade, é a segunda casa. Tem gente que fica o dia inteiro na escola, só encontros familiares depois das 7 da noite, que é o caso, por exemplo, da educação infantil, e é fundamental que a gente tenha uma escola acolhedora. Eu trabalho muito nessa linha, pensar a educação do presente e do futuro, tentar ajudar a implementar o Plano Nacional de Educação em Porto Alegre, o Plano Municipal, que é de 2015, o municipal, uma lei aprovada na Câmara. Eu não era vereador, evidentemente, mas foi uma lei fantástica. Eu parabenizo todos que aprovaram essa lei, que ela põe metas, e nós temos metas importantes, por exemplo, encerrar o déficit de vagas na educação infantil de 4 e 5 anos, colocar mais crianças de 0 a 3, maternal, berçário, porque a primeira infância ela precisa ser abraçada de outra forma. O Brasil, ele precisa avançar como os países desenvolvidos avançaram. A educação tem que ser prioridade, formação humana. Não existe dizer que o cidadão tem liberdade, tem igualdade, se ele não conseguiu acessar o básico, que é um sistema escolar com realmente acesso à ciência, à cultura, à tecnologia. Então, essa batalha a gente tem feito na Câmara, um diálogo, inclusive com a Defensoria Pública. Temos conseguido avançar bastante, com muitos pais e mães chegando a ocupar vagas aí na rede conveniada, e também compra de vagas, né, via ações judiciais. Então isso é uma coisa que eu sempre digo para os pais e mães: procure o nosso mandato, a gente dialoga, né, se as pessoas são hipossuficientes, a gente vai até a defensoria, leva, mostra, porque nós temos que mostrar. O legislador tem que ser um educador, ele tem que mostrar que existe uma lei, e a lei é clara, nacional, ela diz que a educação de 4 a 17 anos é direito subjetivo. O que quer dizer? Se a família não tem dinheiro, se o Estado não deu a vaga, ela poderá entrar na justiça e requerer a vaga. Então, todo mundo que tem de 4 a 17 anos tem um direito, e o Estado vai ter que oferecer, até porque na Constituição, muita gente não sabe, lá na Constituição diz que a criança é prioridade de todos os recursos, todos os investimentos. Então, isso é um alerta, inclusive, para vários governantes e políticos que dizem que não tem dinheiro, cobertura é curta, enfim. Cobertura é curto, mas os governantes fazem escolhas, como o Sebastião Melo, que escolheu, por exemplo, no passado, dar isenção de impostos para alguns setores empresariais e não outros. Vereador Jonas Reis, obrigado, vereador. Vereadora Lourdes Sprenger. Pois hoje eu quero trazer aqui eventos que, como presidente da Escola Legislativa, da Câmara Municipal, participei da rede. Esta rede
nos 88 anos do Tribunal de Contas do Estado, fez um evento lá no Instituto Caldeira, e tinham escolas de todos esses órgãos federais, como o Tribunal Regional Federal, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Escola de Gestão de Municípios também, e nós entramos, eu estou retornando agora na presidência da escola, e nós vamos entrar nesta rede, que propicia o quê? Capacitação gratuita a funcionários, a assessores. Nós queremos incluir os assessores de vereadores, tem muita coisa nova para se atualizar. Então foi muito importante. Hoje estava o presidente do Tribunal de Contas que abriu o evento. Este foi um evento que participamos, e também eu quero destacar, já que eu tenho outros projetos em andamento, mas eu quero falar sobre uma política pública. A gente lutou muitos anos e que a Câmara me deu o prazer de aprovar a minha proposta de 80 mil castrações para o controle populacional de animais, e com isso, em média, 2 milhões e 500 isso, animais deixarão de nascer, porque nós calculamos uma média de 32 para cada castração. Então foi aprovado, e aqui eu tenho alguns resultados, né? Em 2022 foi 22 mil com microchipagem, fora outros atendimentos, né? Então isso aí é algo muito importante para nós, porque não adianta ficar resgatando animais, e assim a gente controla os nascimentos. Também o projeto das clínicas conveniadas. Nós temos clínicas na Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte e Zona Central. São 8 clínicas, e está aberto para outras, que tem um procedimento. Você se inscreve agora dia 29 pelo 156, tem que ter o registro do NIS, o registro social, e também vão se colocar 900 procedimentos, 700 procedimentos. Com isso deixarão de nascer em torno de 22 mil animais, e temos o castramóvel na periferia, que está no Santa Teresa Medianeira dia 29 e no Cristal dia 8 de julho, as inscrições. Então eu vejo assim, até eu tenho assim um agradecimento a fazer para a equipe da prefeitura que está colocando em prática. Quer dizer, eu aprovo, mas eu tenho que ter a contrapartida. E a gente sempre repassa recursos de emenda impositiva. E até agora já foram castrados 5 mil animais pelas clínicas conveniadas, deixando de nascer 160 mil. E nós vamos continuar nessa etapa para evitar mais problemas para a causa animal. 160 mil, hein? São bichinhos aí que deixaram de ficar na rua, abandonados, né? Então, sofrer maus tratos. As doenças que estão aí, como a leishmaniose, no caso de gato, a esporotricose. Então, a gente evita também a zoonose. 60 minutos em 60 segundos. Para Cremers, Lei do Ato Médico, 10 anos de defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E CDL Porto Alegre, sempre em movimento, 60 minutos em 60 segundos. Recebemos hoje com muita honra a vereadora de Porto Alegre, Lourdes Sprenger, o vereador de Porto Alegre, Jonas Reis. Temos aí 40 segundos e não 1 minuto, vou dividir 1 minuto entre os dois, aumentando um pouquinho, 40 segundos para considerações finais. Muito obrigado, vereador Jonas Reis, pela presença aqui nos 60 minutos, pela primeira vez. Fique à vontade para voltar aqui, a casa é sua, sempre nos sugiram, fiquem à vontade para sugerir pautas também. Muito obrigado pela presença, volte sempre. Obrigado, Fabiano, obrigado, Lourdes, pelo prazer de estar dialogando aqui com a população, aos ouvintes, e reitero, se tem problema de vaga em escola, entre em contato com o nosso mandato, que nós vamos fazer a luta para que esse direito à educação seja garantido. Contatos, pode passar, vereador, por favor. 98674-9205. Vamos repetir. WhatsApp, 98674-9205. Pode entrar em contato, vai falar direto comigo, ou então entra pelo Instagram, vereador Jonas Reis, lá no direct, deixa a mensagem e a gente vai conversando, vamos construindo o debate para alcançar direitos. Muito obrigado, vereador, volte sempre. Vereadora Lourdes Sprenger, muito obrigado, volte sempre. Obrigada. Considerações finais e os contatos também, por favor. Muito obrigada. Meus contatos nas redes sociais é Lourdes Animais. Tenho também o telefone do gabinete 3220-4284, que assim facilita mais os contatos, ou nas redes sociais, né? E foi muito bom participar do programa, aqui com o Jonas, aqui contigo, Fabiano, e esperamos voltar para outros
outros debates. Com certeza, sempre que possível mande as pautas aí que a gente recebe com enorme prazer. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Esse foi o nosso 60 Minutos com o vereador Jonas Reis e a vereadora Lourdes Sprenger. No ar para a FAMURSA no município que tudo acontece. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Shopping Total e Pronto Sul e a hora certa de Kia Sun Motors. Lembrando sempre para você que os 60 Minutos em 60 segundos é uma parceria de CDR Porto Alegre e Cremers. A mesa de áudio é de Luciano Vargas, o Pepão. A central técnica é dele, Vini Barassi. Obrigado, Vini. Na nossa central técnica, a coordenação de central é do Edinho Leandro, a coordenação de Vicente Medeiros, a gerência de Luiz Eduardo Rezende, a direção geral de Lisiane Russo. Fiquem com Deus, cuidem-se. Band Entrevista, todo sábado, 11 da manhã, aqui na tela da Band TV. Vem a Voz do Brasil e, na sequência, Milton Cardoso e o repórter Bandeirantes. Fiquem com Deus, cuidem-se. Tchau. Você ouviu na Rádio Bandeirantes 60 Minutos.